Bom, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos à Tapera. Enfim, um prazer receber o lançamento desse livro aqui. Então, enfim, a gente já inicia o debate. E é isso. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu vou fazer apenas uma introdução do que são esses livros que hoje a gente está lançando Caravana da Esperança, né? Mas esses livros é uma ideia de Cleusis Laviero, que tem uma editora Compactus, em Curitiba. E quando começou, em 2014, o golpe, ela tinha uma rede de militância no Facebook, né, que escreviam, que debatiam sobre o assunto e resistiam ao golpe. E aí ela teve a ideia de fazer o livro Resistência ao Golpe, onde participaram vários militantes do Brasil inteiro, né? Então, ela lançou esse livro Resistência. E aí foi uma ótima ideia, porque a gente começou a mostrar o que estava acontecendo naquele momento, na visão da militância. E, um ano depois, já teve o golpe. E aí ela lançou o livro Um Ano de Golpe, também no mesmo moldes com a militância. E aí ela teve a ideia de montar o livro Lula, né, em homenagem ao presidente Lula. E surgiu o livro também, todo escrito pela militância do Brasil inteiro, chamado Lula, que foi lançado ano passado. Aí, do Lula, nós também homenageamos a Dilma. E agora estamos lançando Caravana da Esperança, contando... e aqui no Caravana da Esperança tem relatos da militância, tanto que acompanhou a caravana ou que assistiu a caravana através das redes sociais, né? E tem também depoimentos de jornalistas, como do Paulo, da Gleise, do Paulo Pimenta, e o Lula prefaciou, com muita gratidão da gente, o livro, né? Então, é esse livro que nós estamos lançando hoje. E estamos aqui com Adriano Diogo, que é o secretário nacional dos Direitos Humanos do PT, e o Paulo Moreira Leite, jornalista, e que vão fazer o debate, vão apresentar, falar um pouco da conjuntura do nosso país hoje. Quem gostaria de começar? Adriano? Bom, eu acho que esse trabalho que vocês fizeram da caravana é muito Caravana da Esperança, esse trabalho daquele percorrido que o Lula fez pelo Brasil antes da sua condenação e da sua prisão. Então, eu acho que esse trabalho é importante, esse trabalho de divulgação, de lançamento. E hoje nós estamos aqui, felizmente, com o Paulo Moreira Leite, e parabéns vocês que organizaram todo esse trabalho. Eu tenho 69 anos de idade, né? Então, todo mundo... Quando eu fiz aquela memória política da ditadura brasileira, chamada Comissão da Verdade, a Justiça de Transição, foi um trabalho importantíssimo de revisitação da história, mas nós éramos meio que tratados, no meio político, como pessoas que não tinham nada que fazer na vida e pegar esse passado que começou em 64, da Guerra Fria, e ficar recontando aqueles 21 anos de terror que o Brasil viveu. E passado o golpe, passado toda essa tragédia que a gente vive, embora eu não tenha mais lugar praticamente no mundo da onde eu sou originário, que é o PT, o parlamento, eu tenho um nível de requisição absurdo para ir falar no Brasil inteiro agora sobre o que está acontecendo, o que aconteceu, por que aconteceu. Então, eu acho que tem até um problema geracional, que essa nossa geração, que resistiu à ditadura, que ajudou a construir a democratização do país, que construiu o PT, encerra um ciclo. Com a eleição do Bolsonaro, encerra um ciclo. E
eu tenho uma imagem muito forte de 64, embora nós já estamos vivendo 50 anos do AI-5, de 2018, que a pergunta que mais me fazem, viu, Paulo, é como foi o 31 de março de 64 e como foi o 13 de dezembro de 68. Em 64, eu tinha 14 anos. Em 68, eu tinha 18 anos. 64 foi pela manhã, 68 foi à noite, que o ato institucional número 5 foi lido. Eu estava até na Praça da Liberdade, no cursinho, lá do lado daquela igreja dos aflitos, quando o ato foi lido, pararam todas as aulas e a transmissão foi feita e nós fomos todo mundo embora e o Parque Dom Pedro já estava totalmente tomado de polícia e estava um perigo desgraçado. Bom, eu estou falando isso porque eu acho que o que aconteceu em 64 aconteceu agora em 2018, que foi não acreditar que seria possível que houvesse um golpe, né? A chamada naturalização do golpe. O Partido Comunista, o Partido Comunista Brasileiro, embora ele tenha tido uma sobrevida por alguns anos, até a morte do Vlado, até a prisão de todo aquele grupo do Partido Comunista na chamada Operação Jacarta, com a morte de militares e tal, o Partido Comunista foi totalmente desmoralizado e ridicularizado em 1964, porque garantia que não tinha condições de ter golpe, não havia condições de ter golpe, que não tinha a mínima possibilidade de haver golpe, que os militares nacionalistas, que o Jango, que isso, que a CGT, que os sargentos, que os estibadores, que não iam permitir o golpe. Vai ver o golpe. Aí ficaram garantindo que o golpe era de curto prazo. Imagine você que 65 haveria eleição. E que Juscelino viria eleito, disputando com Adhemar de Barros, com Carlos Lacerda, que o Jango ia voltar do exterior, ou que Brizola tinha chance, enfim. Pois bem, derrubaram o avião do Castelo Branco, lá em Fortaleza. Castelo Branco morreu, assumiu Costa e Silva, e como diz aquela dupla, que eu nunca entendo a relação entre eles, Flávio Tavares e Camilo Tavares, aquela noite durou 21 anos. Né? E não houve eleição coisíssima nenhuma, né? E depois os caras, não, porque o governo do Costa e Silva era muito tumultuado, muito louco, né? Era ele e a Yolanda Costa Silva, a Yolanda era a esposa dele. Ela era tão doida que ela mudou para São Paulo. O Costa Silva nomeou o Maluf prefeito de São Paulo para ele pagar todas as dívidas de jogo da Yolanda, que ela jogava aqui no Jockey Club. Ela era completamente louca. Teve um voo inaugural da Varig para o Japão, que ela trouxe tanta pérola que os militares falaram, pô, essa mulher é louca, é contrabandista. Aí não teve outra alternativa a não ser depor o Costa e Silva e dar fazer o ato 5, aí a junta militar assumiu, e aí veio o Bédice, e aí a barra pesou para caramba. Bom, então, o que eu estou querendo dizer com essa introdução? Eu fico até preocupado de fazer essa introdução, ainda mais aqui na frente de vocês todos, que são tão cultos, e na frente do meu amigo Paulo Moreira Leite. Eu estou fazendo uma comparação intencional. Né? Com essa bobeira que nós demos de permitir, primeiro de não fazer o período revisional, né? Fizeram aquela comissão da liberdade com uma vergonha terrível, foi um fórceps terrível para fazer. Aí, na medida que a ditadura foi recontada, pouca coisa, e durante esse período depois do fim da ditadura, pouca coisa foi feita para desmontar a máquina de guerra e a máquina empresarial, a máquina coisa que havia gerado. É como se houvesse terminado a Segunda Guerra Mundial e não tivesse sido feito nenhum período revisional. É isso que nós fizemos. Lógico que o Brasil é o país que naturaliza as tragédias, né? O Brasil conseguiu naturalizar a escravidão, o Brasil conseguiu fazer uma transição de Portugal para Portugal, né?
de Dom João VI para Dom Pedro, ele conseguiu ganhar enquanto todos os países da América Latina fizeram república, nós tivemos uma corte imperial, nós não constituímos um país. E por aí afora. O último pensamento que eu quero vir, antes de passar a palavra para o Paulo, eu fico pensando, né? Vocês sabem, a filha de Getúlio Vargas escreveu que quando o Roosevelt veio para o Brasil, em 1943, enfiar a faca no pescoço do Getúlio, para ele mudar de lado e aderir aos aliados e declarar guerra às potências do eixo, tinha um filho do Getúlio que estava muito doente, e Getúlio ensaiou de não ir para Natal. Mas ele tomou uma enquadrada tão grande dos americanos que ele deixou o filho até veio a morrer, não por causa disso, evidente, estava muito doente, ele foi para Natal, e o Roosevelt chegou para ele e falou, ou dá ou desce, né? E ele teve que fazer aquele acordo, o chamado Acordo de Natal, em 1943. Eu espero... e qual era uma componente forte do acordo? Era a libertação do Prestes, né? Porque como era uma proposta dos aliados, o Stalin e as forças da Europa queriam a legalização, a libertação de todos os presos do Partido Comunista, inclusive o Prestes. Quanto tempo o Prestes ficou preso, né? Porque agora o general aí quer refazer a intentona. O Prestes ficou preso de 35 a 43, quando foi libertado em função da entrada do Brasil na guerra. Então, fazendo essa associação, eu espero que não precise haver uma outra guerra mundial e não haver uma intervenção internacional no Brasil para que o Lula seja solto, né? Então, para repetir uma frase do Lula, quem não faz, toma, porque ele gosta de imagens futebolísticas, né? Então, essa é a situação que nós nos encontramos hoje. E aí eu vou deixar o Paulo usar a melhor expressão, porque uma pessoa gravando, como o atual presidente eleito à presidência da República, homenageia quem ele homenageia, né? Além de dizer que precisava inicialmente matar 30 mil pessoas, inclusive o Fernando Henrique Cardoso, e seu filho, na entrevista para o Marcelo Godoy, no dia que ele foi visitar o Supremo, seu filho falou que precisava prender 100 mil pessoas. Esse senhor é o presidente da República. E qual é a diferença de 64? 64 eles deram um golpe militar, escrachado. Agora eles deram outro tipo de golpe. Então, vamos ver se a gente tem força para reagir e que as novas gerações assumam o processo, né? Porque a nossa geração naturalizou o golpe, naturalizou a tortura, deixou barato a ditadura e ela voltou. Obrigado. Eu queria falar, vamos discutir sim, acho que você já colocou o ponto, que acho que é o ponto que a gente tem que discutir. Então, mas eu vou falar um pouco e a gente vai discutir isso aí. Em primeiro lugar, eu queria falar o seguinte, eu queria agradecer, não tem ninguém aqui, ou se tem alguém, os organizadores da caravana, os organizadores que fizeram permitiram que a gente viajasse, que levaram o Lula lá, agradecer quem está publicando esse livro, e tudo aquilo que se viu lá. Porque eu acho que o nosso futuro está na nossa memória. Nós vemos uma situação que é o seguinte, é a memória do povo que vai nos guiar. Não vamos ter ilusão de que a gente vai vencer grandes coisas, que a gente vai virar o debate. É a memória do povo. Eu acho que isso é o ponto mais importante. A memória do povo da experiência que ele tem, a memória do povo das melhorias que ele teve. Eu acho que o futuro democrático, aquilo que a gente pensa de sair, o que pode nos fazer diferentes das derrotas de 64 e das derrotas de 68, é a memória do povo, é a nossa capacidade de, mais uma vez, se conectar com essa memória. Porque, vamos falar assim, nós tivemos uma eleição fraudada, uma eleição que não foi democrática, para começar, porque o candidato que não só ia vencer, porque você podia ter um demagogo criminoso, em primeiro lugar nas pesquisas,
Mas você tinha um sujeito que não é nem demagogo, nem criminoso, é um político reconhecido que foi impedido de competir. Então, você teve, a partir daí, uma grande fraude. A partir daí, você teve uma segunda grande fraude, que foi todo aquele movimento de subterrâneo, corrupto, de impedir uma coisa que parecia impossível, mas que em determinado momento se tornou possível, que era uma vitória do candidato que o Lula tinha apoiado. Aquela vitória, ela foi, eu estou convencido, que em determinado momento ela foi possível. Não é ilusão, ela foi possível em determinado momento. Por quê? Porque ele cresceu, porque a memória, ele conseguiu mexer com aquela memória, e aquela memória mudou. E não teve isso. Eu acho que a gente não teve força, a gente pode até depois falar por que assim foi relativamente, não vou dizer que foi fácil, porque fácil não foi, mas assim, por que nós não tivemos fraqueza, por que nós não fomos capazes de ter uma votação maior, uma conexão maior, porque todo mundo ficou ao mesmo tempo puto, mas ao mesmo tempo teve que dar razão quando o Mano Brown falou que nós tínhamos perdido o contato com o povo. Todo mundo ficou puto. Por que esse desgraçado foi falar isso justamente agora, né? Mas era verdade. E é verdade. Né? E aí é uma discussão que a gente vai fazer, que tem que fazer, mas que eu acho assim, que, vamos dizer assim, é um ponto assim que, na minha opinião, é importante dizer o seguinte, com tudo isso, o candidato que ganhou a eleição, não vou dizer que ele foi eleito, né? Porque ele ganhou a eleição, vitorioso, mas além de vitorioso, não é o resultado da eleição, o candidato eleito, eu não uso a palavra vitória, porque vitória quer dizer um pouco que ele não teve, ele levou a eleição, sei lá, né? Ele teve 39% dos votos, que é um dos coeficientes mais baixos. Isso o que é? É a reprovação popular. Quer dizer, quase 61% das pessoas não votaram no Bolsonaro. Um tanto bastante considerável votou no Haddad, outro tanto não votou. Isso quer dizer que, para 61% dessas pessoas, ele não vale, ele não merece o voto, ele não tem apoio. E eu acho que isso é uma coisa importante, porque nós estamos falando de um país que criou, não fez todas as contas com a ditadura, não, porque não fez, mas que criou uma cultura democrática. Hoje, no Brasil, as pessoas acreditam no voto, acreditam que votar é um instrumento importante de luta política, talvez o mais importante, talvez o único instrumento que o povo realmente acredita. E daí que foi legal ter ido nas caravanas, porque a gente via isso, as pessoas estavam lá para votar no Lula. Ou seja, isso é instrumento de luta popular. E nesse instrumento de luta popular, ele não ganhou. Portanto, assim, ele tem uma grande questão daqui para frente, que eu acho que tem, que é o seguinte, ele tem o programa mais extrema-direita da história do Brasil. É uma coisa maluca. Quer dizer, qualquer pessoa assim, que tivesse assim, um mínimo de tato, né, política, fala assim, ó, não vamos começar por aí. Não vamos começar vendendo tudo. Não vamos começar vendendo tudo, fazendo a reforma da Previdência. Ele tem um programa radical que você só consegue implementar se você der um golpe de Estado. Um golpe de Estado Pinochet. Matar a oposição, prender, cancelar, etc. Importa uma equipe econômica, porque dentro aqui tem os economistas, você nem confia neles, né? E faz tudo isso. Mas não, ele está fazendo tudo isso, só que é uma eleição, ele teve 39% dos votos. O país, existe liberdade no Brasil, a gente pode falar as coisas, as pessoas estão aí, daqui a pouco as pessoas vão reagir. E ele vai fazer um programa que, me desculpe, é uma contradição absurda entre aquilo que as pessoas estão imaginando que ele é, porque o fake news tem um problema, o fake news ele inventa. Eu ando muito de Uber, e tem muito Uber que é bolsominion. Bem, eles estão achando que é o seguinte, vão tirar os ladrões e vai chegar a prosperidade, vai acabar o Estado e vai chegar a prosperidade. Eles, assim, não sabe assim, é incômodo falar com as pessoas, porque a gente assim está tão... O melhor é de ser burro. Mas tem coisa que você vê que ele não podia acreditar, mas eles acreditam. Quer dizer, o fake news funcionou, o algarismo funcionou, a mentira para muitas pessoas grudou. Havia pessoas, sim, desencantadas com os governos de esquerda, sem dúvida, pessoas achando aquilo limitado, sentindo-se muitas vezes assim, que despertaram muitas esperanças que não foram atendidas. Sabe, tem conversas que você pega assim, e diz, agora, vai ter essa contradição. Ou seja, e aí o que vai acontecer? Aí eu acho que vai ter a memória que vai trabalhar pela gente. Sabe, eu acho que assim, eles vão tentar implementar, eu acho assim que eles vão ser, assim, eles não vão conseguir implementar, e a prova que eu acho que é difícil implementar, é que antes da posse, o governo está tomando bailes. O Bolsonaro não para de mudar de projeto.
Não para de mudar de projeto. Na prática, vamos dizer assim, eu tenho um amigo que é um pouco exagerado, mas ele fala uma coisa que faz algum sentido, que ele fala assim, na verdade, o Bolsonaro já entregou o governo para a equipe militar. Ele está ali para falar, porque ele não tem poder para, de fato, encaminhar as coisas, e ele sabe que se tiver um tranco, não é ele que vai segurar com aquele discurso de maluco, porque os ideólogos dele, vamos falar a verdade, é o Olavo de Carvalho, que não segura, desculpa, o cara não sou eu que estou falando, ou seja, é uma coisa muito primária, né? Então, ele pode o quê? Ele pode... ele está entregando, acho que isso ele está entregando, e isso aí quer dizer o seguinte, que a gente vai viver um período de tensão, de conflitos, que não está resolvido, sabe? Pode durar muito? Isso aí pode. Eu não acho que tem uma coesão aí. O Trump, que no fundo é a grande âncora do Bolsonaro, que o Bolsonaro quer que seja a grande âncora dele, né? Esse capital americano que ele não está com ele, como já esteve em 64 com o Castelo Branco. Não é aquela intimidade, não é aquela... Eles estão aqui para fazer negócio. Quer dizer, enquanto eles forem comprar coisa baratinho... Mas não é assim, eles não têm um projeto comum. Nem o Trump tem um projeto comum. Ou seja, então eu acho que a gente tem um governo, que é uma derrota tremenda, é uma derrota que a gente sofreu. Nós temos muitas questões para resolver. Não está nada fácil, não vamos ter ilusão, né? As chances que a gente tinha, que a gente poderia imaginar, né? Eu cheguei a imaginar isso, quer dizer, acabou a eleição, dá uma distensionada, algumas coisas ficam mais fáceis. A começar a liberdade do Lula. Você fala, o cara não vai ameaçar mais ninguém. O cara está com 72 anos, está velho, tem uma condenação. Era lícito imaginar, não é assim absurdo. Mas nada. E vai tensionar. Quando ele coloca o Sérgio Moro no Ministério da Justiça, é que ele vai vir para o pau, ele não vai vir de brincadeira agora. O que ele segura aí? Eu acho que vamos ter confrontos, enfrentamentos, e não acho que vai ser aquilo que foi nem 69, porque o 68 foi um ano de confronto. Eles fazem o AI-5, e aí, a partir daí, meu amigo, é cadeia, e algumas pessoas com ilusão, com ilusão de que iam derrotar o regime pelas armas. Uma ilusão gloriosa, heróica, pessoas foram se sacrificar, mas nós sabemos que não teve eficácia política, vamos falar assim. Agora, nós temos assim, uma outra circunstância, que eu acho que a gente entra num período que não é aquilo que a gente gostaria, evidentemente não é, mas não é uma derrota anunciada e inevitável. Eu acho que nós vamos ter. Vai passar um período agora, a gente lê a pesquisa e vê assim, vê lá, Bolsonaro cresceu a popularidade. Claro, salva a gente, o resto do Brasil está torcendo para esse filho da puta dar certo. Os caras votaram, não votaram, os caras querem que apareça emprego. Então os caras estão ali com aquela... Estão. Mas não vai isso, quer dizer, a menos tudo que a gente sabe da vida, que a gente estuda, que isso não vai ocorrer, quer dizer, daqui a pouco isso vai esgarçar, daqui a pouco isso vai... Então eu acho que a gente vai entrar num período e vamos ter coisas inesperadas acontecendo, vai ter ofensivas, eu acho que vão tentar ilegalizar, colocar o PT na clandestinidade, como fizeram com o PCB em 47, vão tentar, essa história da grana, é tudo para fazer isso agora. Isso vai funcionar, não vai... Sabe, tem uma questão aí, porque a força social que o PT representa, que é muito maior que ele, continua aí, né? A memória popular continua aí, as referências todas estão... Então, eu acho que nós vamos ter confronto. A luta não está numa hora boa, mas não está resolvida, é o que eu acho. Enfim, depois a gente fala mais. Eu queria ouvir vocês aí. É bom que a gente é pouco, dá para todo mundo falar. Agora eu vou bater palma. Alguém quer fazer algum comentário? Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Tá para ouvir? É um prazer enorme estar aqui. Eu sou Felipe, sou historiador lá na Unicamp, né? E atualmente eu estudo política ambiental, mas sempre pelo recorte cronológico a gente tem uma afinidade profunda com o período, né, Brasil contemporâneo, anos 70, onde tudo isso aconteceu.
E eu gostaria de destacar um ponto para a discussão, que é justamente essa relação entre história e memória, né? Porque realmente eu concordo de que a memória é uma arma política nesse momento, né? E aí, como historiador, a gente tem eu me sinto assim, a gente se sente uma geração um pouco perdida no sentido de que a gente cresceu num ciclo democrático, ou seja, eu entrei na universidade num período democrático, onde havia a expansão da universidade, tive acesso à universidade pública, venho de uma família periférica, pai operário, etc. Então, atingi esse lugar, que é o lugar do doutorado, da academia, etc., e também da luta política por meio do movimento estudantil, já há 10 anos. E aí a gente percebe que lá, 10 anos atrás, a gente estava com medo do Alckmin. Eu me lembro que, em 2007, houve uma grande greve na universidade pública, em São Paulo, em que se discutia a autonomia da universidade, porque o Serra estava fazendo lá uma questão de... Foi a criação da Secretaria de Educação Superior, né? Sim. E naquela época surgiu uma pauta, em plena democracia, né, de que as universidades públicas seriam o elo mais fraco do processo político que a gente estava vendo, né, à frente. E foi isso que aconteceu. Porque a gente não acreditava, a gente achava, não, imagina, universidade pública, né? É uma coisa muito séria. E a gente está agora, eu acho que realmente o elo mais fraco nesse momento é a universidade pública, né? E aí que eu fico pensando nisso, porque eles vão atingir esse cerne. Quer dizer, já que vocês são historiadores e vocês produziram uma historiografia que diz que houve um golpe, então, a partir de agora, a gente vai deslegitimar vocês, nós vamos matar vocês, nós vamos prender vocês, nós vamos impedir vocês de dizer isso para as crianças. E aí nós vamos dizer como foi, né? E aí, quer dizer, a próxima geração vai ter acesso a uma historiografia que não é historiografia, que é uma espécie de uma memória política de uma elite militar, né? Então, acho que esse desafio, e eu encerro essa fala com essa questão, acho que a gente precisa urgentemente de uma agenda de luta, e quanto mais unificada possível, né? No âmbito da esquerda, né? Assim, e essa agenda é uma agenda pela memória política que nós detemos, seja como cidadãos que aprendemos a historiografia, a história, seja como quem viveu, né? Para que a gente não, sei lá, né, se a gente for todo mundo morto ou preso, que alguém possa dizer, olha, houve uma geração que ela lutou por isso, que ela defendeu que existia um golpe, né, que houve 2 golpes. Né? Eu penso nisso, né, na posteriori, né? Bem, entrando na linha dele, né, a gente vê que eles querem destruir todo e qualquer conhecimento e saber. Tem um movimento que eles falam que não é militar, não foi golpe militar, e sim movimento de 64. E a gente vê que a escola sem partido é justamente isso, é para não ter o foco da história, eles passarem por bonzinhos. E aí, assim, é muito importante a gente registrar a história. Eu nasci num dia emblemático. Eu sempre falo, em todo e qualquer debate que eu falo que eu nasci num dia emblemático. Eu nasci dia 13 de dezembro de 68. Vou fazer 50 anos. Eu nasci no dia do AI-5. O dia que eu tive consciência do que foi esse dia, eu já fui militar. Meu sobrenome é Militar. Mas militar, não. Eu fui... Não milico. Então, assim, eu acho que a gente perdeu muito a história. Esse aparelhinho aqui é emburrecimento. Eu digo que ele pode registrar, servir para muita coisa, mas é emburrecimento. E hoje a gente estava com a Márcia Tiburi e a gente estava falando, a gente tem que reservar um tempo para a leitura. Formação, não só política, formação humana, porque é isso que eles têm medo. E o Lula
é o símbolo de formação humana, ele é o ícone, e é isso que eles têm medo. Então, Lula livre. Bom, só vou falar aqui também que é preocupante também. Meu nome é Vera, e é isso, não sou autora do livro, não. Sou irmã da Vânia. Somos irmãs. Eu só queria constatar aqui também uma conjuntura mundial, tá assim, parece, né? Não só no Brasil, mas essa extrema-direita aí parece que está no mundo todo. Eu vi um vídeo hoje que passou no 247 de um movimento na França, né, dos camisas amarelas também, mas é porque tipo o movimento dos caminhoneiros de lá e que deu super pau aí faz uma semana, e parece que hoje eles iam se reunir de novo, sair às ruas. É uma classe média pobre, que precisa usar o carro, né, para trabalhar, e lá a política do Macron é da energia limpa. Bom, então está tendo esses conflitos, e tem também bombas de gás lacrimogêneo para cima. Então, é uma coisa muito parecida que está acontecendo, acho que mundialmente. Oi, eu sou Sidoli, eu sou conselheiro do Barão de Tararé, estou chegando agora de volta ao Brasil, fiquei 6 meses em Portugal, eu tinha uma esperança que ia continuar lá e lutando lá, tentando repercutir um pouco dessa questão do golpe. Lá em Portugal a gente fez algumas ações, mas enfim, estou de volta ao Brasil. Mas para te deixar um pouco mais preocupado, você que faz a Unicamp, eu ouvi de um professor, do Sérgio Amadeu, ele diz assim, que existe um projeto que ia reduzir em 60% os salários dos professores das universidades federais. Que parece que tem o salário do professor é composto de vários, eu não sei se eles chamam, várias frações, penduricalhos, né? Que eles têm condições, inclusive constitucionalmente, tirar 60% dos salários dos professores universitários. É só uma informação que eu recebi, e eu estou muito preocupado com isso, porque durante o governo Lula, as universidades sempre foram muito valorizadas, as universidades federais, foi criador desses programas de universidades federais. Agora, uma coisa também, que a gente também, numa outra discussão, sobre essa questão da internet, né? Eu perguntei para uma pessoa, não vou citar o nome, acho que não vem o caso, a gente estava discutindo sobre a questão da internet, por que a gente não tem uns hackers de esquerda, né? Por que a gente não tem, né, os hackers, um estudioso que pudesse estar orientando jovens, né? Inclusive essa pessoa que a gente está conversando, ele é jovem, né? 38 anos, para a gente ainda é jovem. E aí ele falou o seguinte, porque, na verdade, os partidos políticos nunca se preocuparam muito com essa questão da internet. Agora, a não ser nessa campanha do Haddad, falando do PT especificamente, que eles começaram a ter pessoas mais qualificadas para poder fazer um pouco de estudo. Eu acho que merece um estudo, porque eu me lembro que em 2010, na campanha da Dilma, eu acho que a internet foi fundamental. Eu acho que a internet, 2010 ainda, nem em 2014, 2010, estou falando lá de 2010, nós tivemos segundo turno, né? Mas foi fundamental para, inclusive, desmentir essas coisas, né, sobre a questão do aborto da Dilma, várias coisas que rolaram na época. E agora a gente não conseguiu, porque foi um novo instrumento, que é o caso do WhatsApp, né, que foram os fake news, enfim. E eu pergunto para vocês, como a gente que é dessa geração, vocês dois que é dessa geração mais, né, da nossa geração, como é que a gente controla isso? Hoje a gente tem as nossas... Eu era aficionado, eu esperava o jornal, às vezes, lá na década de 80, eu esperava chegar o jornal, qual que era a manchete do jornal, para a gente saber o que estava acontecendo. Hoje eu não consigo ver mais jornal, os jornais impressos, eu digo, né? E jornal, então, de televisão, acho que faz 2 anos que eu não assisto televisão, não assisto literalmente televisão. Então, qual que é o nosso meio de comunicação? São os blogs, eu fui lá do Centro de Mídia Alternativa, trabalhei lá, no Centro de Mídia Alternativa, que unia todo mundo, 247, Diário do Centro do Mundo, o blog do Azenha, enfim, o Viu Mundo, e a gente foi se conhecendo. A gente que é de uma geração, como é que a gente vai agir, vocês? Como reagir a isso? E outra coisa, eu acho que eu deixo esse recado,
A gente, mais do que nunca, eu acho que, apesar de nós estarmos com poucas pessoas, a gente tem que valorizar a imprensa alternativa, necessariamente, qual seja, se você gosta de tal, dos blogs de esquerda, eu acho que a referência começa pelo Centro de Mídia Alternativa Barão de Tararé, que junta todo mundo, não tem um específico, vocês optam qual que é o melhor, não vou ficar citando o nome para dizer que a minha tendência é esse ou aquele, se eu gosto mais, eu tenho, né? A gente tem até qual que a gente acompanha mais, eu acho que a gente tem que valorizar, inclusive financeiramente, viu, gente? Inclusive, o mínimo que se você puder, R$10, se você puder ajudar lá qualquer blog que você acha que é importante, eu acho que é fundamental, para a gente poder, porque jornalismo não é feito, como é que a gente faz jornalismo? As pessoas não, né, acho que é muito fácil, né? Você tem uma estrutura aí, você precisa manter, você tem que ter qualidade, você tem que criar o público, você tem que fazer tudo isso. Então, essa pergunta que eu faço, eu queria que vocês... como é que está essa questão na cabeça de vocês da modernidade? Como é que vocês podem, né, enfrentar essa modernidade no mundo atual? É isso. Obrigado. Não responde nada direito. Eu quero falar o seguinte. Eu acho que tem dois hemisférios. O grupo de brasileiros que está a fim de naturalizar essa situação e o golpe conviver, e um grupo de brasileiros, dois hemisférios nas forças que organizaram o segundo turno. As forças que organizaram o segundo turno, elas foram muito mais amplas do que as organizações dos partidos políticos. A sociedade civil como um todo participou do segundo turno, que foi uma das coisas mais bonitas que não havia da resistência, acho que desde da eleição do Lula em 89, da campanha de eleição do Lula em 89. Então, a minha tese, respondendo a sua pergunta e mandando com a Claudinha, é o seguinte: as forças que derrubaram a ditadura, que o Paulo quis me dar uma cutucada dizendo, vocês eram um bando de doido que propuseram a luta armada, viraram tudo herói e se fuderam, morreu todo mundo. Isso é uma bobagem, porque a ruptura não foi a luta armada. A ruptura foi manter aquela análise do partidão, porque o Merlino nunca foi da luta armada, ele era trotskista. Então, o Brasil rompeu com o partidão, né? Lógico, tinha desde o Marighella, o PCdoB já tinha rompido lá na crise do Stalin, né? Quando a China fez, era a grande revolução juvenil, era a Revolução Chinesa. A Revolução Cubana era a inspiração, era aquelas organizações de libertação nacional, né? Aquela etapa que se discutia, vai direto para o socialismo, que era aquela concepção do Marighella, tal, que passou pelo Lamarck. Mas o que houve foi a desnaturalização do golpe. E os partidos políticos naturalizam o golpe. Se você for na Câmara Municipal de São Paulo, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado e nos sindicatos, eles estão discutindo a sucessão, a mesa diretora, as comissões. O mundo da chamada democracia, ninguém é contra a democracia. Mas toda vez que um substantivo tem que vir qualificado, democracia direta, democracia isso, é que deu uma desgastada. Esse tipo de democracia que engordou mais, ficaram mais gordos do que musculosos, porque perderam a capacidade de luta, porque transformaram os militantes em militontos, porque transformaram todos em eleitores, porque puseram um ciclo de escravização eleitoral, que tudo dependia do parlamento e das eleições, levou a uma corrupção das mentes e dos objetivos. O fato da esquerda ter banido o marxismo, no início até a Igreja Católica tinha uma influência marxista da teologia da libertação. Aí foi naturalizando, se adaptando com a política de alianças, isso e aquilo, e levou a um hibridismo ininteligível. Então não é tão complicado essa mola, e não é só o pessoal que se alinha na Frente Povo Sem Medo. Na Frente Brasil Popular
tem gente que não aceita a naturalização do golpe. Eu acho que esse é o divisor de águas. E aí, Cidinho, para concluir a minha pergunta, o WhatsApp, isso e aquilo, é forma. Por que o Rubens Paiva, por que foi assassinado o Rubens Paiva? O Rubens Paiva foi assassinado porque ele fez a melhor análise de como houve o financiamento internacional através de 2 CPIs, do IPES e do IBAD, para como foi feita uma campanha de propaganda internacional a partir de 1962. Eu não gosto de exagerar nesse proselitismo. O Kennedy, quando descobriu a base de mísseis em Cuba, os americanos enlouqueceram. E eles acharam que o Goulart ia transformar o Brasil na segunda base comunista da América Latina. Aí a CIA chegou no Kennedy e falou: seu filho da puta, intervenha no Brasil. E ele ficou enrolando. Aí estava tão grande a briga entre os democratas, o Kennedy foi lá para o Texas e desceu. E na hora que ele desceu, caminhando pelas ruas, em carro aberto, os caras mataram ele ao vivo, a cores, ao vivo e a cores, para o mundo inteiro. O Lyndon Johnson voltou para Washington, não deixou a Jacqueline Kennedy entrar no seu quarto, botou a Jacqueline Kennedy fora. Foi uma intervenção militar tão absurda. E aí o golpe de 64 foi organizado e apoiado e organizado, e veio a Operação Brother Sun. Então, mas a partir de 1962, quando o Jânio renunciou, que ele era muito parecido, porque qual é a diferença do Jânio para esse aqui? O Jânio bebia, o Collor cheirava, e esse faz tudo ao natural, a mesma coisa. Bom, então... Faz tudo natural, cheirava. Jânio, Collor... E o próximo, você que falou, eu falei só o próximo. Então é o seguinte, então o que acontece, Dio? Sempre tem, quando o capitalismo dá esse giro, ele faz essa preparação. O Chateaubriand, ele fez a campanha da preparação do golpe em todos os cinemas do Brasil, em todas as televisões, aparecia o comunismo, e associando ao João Goulart, ao sindicato e tal. Então houve uma pressão impressionante para todo mundo virar anticomunista. Bom, então eu acho que é um problema só de forma do veículo, mas a preparação é muito intensa. Bom, aí o que eu quero falar? Eu quero falar, e falando com todas as tintas, que o que mata é essa disposição, ou essa indisposição para a luta. Essa indisposição para a luta. E a indisposição para a luta não significa que nós vamos chegar nas universidades, nos grupos mais arejados e tal, e falar, faz uma proposta irreal, que leve a um sacrifício, um genocídio. Não é isso. Mas as novas gerações já estão percebendo essa coisa assim modorrenta, nojenta, que é esse jogo parlamentar, que é esse jogo de cartas marcadas. Não é à toa que o Lindbergh não foi eleito no Rio de Janeiro, porque ele não foi eleito porque ele é um péssimo parlamento, não, porque essas propostas mais combativas, elas são mal vistas no parlamento. E nesse sistema viciado eleitoral que nós temos. Então, se não houver disposição de lutar, não solta o Lula, não enfrenta o programa econômico dos caras. Por que essa pessoa aqui, por exemplo, que está... Por que essa pessoa, por exemplo, além de ser perseguido, um dos jornalistas mais brilhantes do país, é perseguido da forma que é perseguido e tal, e está fazendo assim quase militância? E por que é ele chamado, solicitado para fazer as análises? Por quê? Porque ele resiste. Essa é a diferença. Porque ele resiste, porque ele está fora do sistema, porque ele não se acostuma com o sistema, porque ele não naturaliza o sistema. Entenderam? Não fala mais nada, né? Olha, eu vou falar algumas coisas que eu acho que eu queria começar tocando.
Primeiro, eu acho a questão da internet, a questão muito importante do WhatsApp, muito importante, porque eu acho o seguinte, por mais que a gente não goste, por mais que a gente não esteja, ela veio e vai ficar. A gente tem que ter a humildade de entender que a gente não, que a tecnologia faz mudanças que as pessoas adotam. Por que que o WhatsApp nos deu um baile? Primeiro, politicamente, Mano Brown tem razão mais uma vez. Nós não estávamos junto do povo. Se nós estivéssemos conversando com a periferia tinha nos dito, sabe que eu vi aqui a mamadeira em forma de pinto? Sabe que eu vi o kit gay? Não, a gente foi descobrir isso tarde demais. Porque a gente não estava ali ouvindo a periferia. A gente estava, em boa parte, como você diz ali, encantado com o parlamento, achando que ia resolver tudo nas cúpulas, mas não só. A gente simplesmente não sabia. Né? Não é que tem uma corrupção política, eu acho. A gente estava desconectado. Um grande erro. O grande erro, acho que é perder esse foco, que é o foco, no fundo, de um partido popular, tem que estar com o povo. Se você quer organizar a luta do povo, e você saberia. Então, porque não adianta, sabe, assim, é impressionante, assim, as pessoas sabem, as pessoas veem, as pessoas contam, ainda mais com essa porra do celular, que as pessoas agora todo mundo tem. Então, ou a gente entra, ou a gente faz como Marx dizia, né? Ou você atua nas condições dadas, ou você vai ficar olhando a história passar. E hoje as condições nos impõem entender, mexer com isso, compreender isso, ter humildade para entrar nisso. Senão a gente não vai falar. Nessa campanha, eu falei assim, sabe, é absurdo assim, como nós acordamos tarde. Tinha um crime, a gente podia denunciar esse crime, mas daí? E daí? A gente não estava fazendo, a gente podia ter feito. Sabe, a gente podia ter, sabe, da mesma maneira que eles entraram, por que a gente não entrar? Claro que tem coisas, mistérios que a gente ainda não decifrou. Tem estruturas que trabalharam na campanha do adversário, gostei da coisa que a gente não tem. Organizações que vêm de Ministério Público, coisas certamente de militares, coisas certamente de PMs aposentados. Tem várias estruturas paraestatais e estatais que estão aí à disposição, aposentados. Sabe, tem uma coisa que eu acho é um partido muito maior do que a gente enxerga. Mas, de fato, nós tivemos essa questão aí, que eu acho que sabe, daí não adianta. Tem que aceitar, é assim. Por quê? Porque para a massa isso funciona. Para a massa, jornal é uma merda, é um saco. A gente gosta. Eu assino os 2 jornais. Não assino o terceiro, porque aí seria demais. Mas eu assino 2 jornais, eu leio todo dia. Acordo, a primeira coisa que eu faço é ler jornal. Deito lá no sofá e fico lendo jornal. É ótimo, mas eu sou assim, eu sou velho. Né? As pessoas não fazem, não querem, e se quisessem, talvez não pudessem, porque as coisas estão ficando caras, tudo ficou caro. Mas, enfim, agora, para eles funciona o que funciona. Ou a gente aprende, ou então a gente não vai ter. Né? Eu queria também falar o seguinte, eu acho que a gente precisa reconhecer, e você está falando uma coisa muito certa, e que eu acho que é importante, que nós estamos entrando numa crise do capitalismo como poucas vezes se viu. Sabe, eu acho que é assim, isso que está acontecendo na Europa, isso que está acontecendo com qualquer as coisas que acontece nos Estados Unidos, que vocês têm um louco na presidência. Esse cara é um louco. Foda-se, ele é um louco. Ele pode fazer toda a maldade do mundo, ele pode massacrar, mas ele tem um elemento de irracionalidade ali, né? que é loucura. Ele tem mesmo. Né? Quer dizer, eu acho que está chegando um momento, quer dizer, vou pagar as contas para os livros que eu lia na juventude. Sabe, que dizia assim, as forças produtivas pararam de crescer, é hora de mexer nas relações de produção, tem alguma coisa acontecendo que não tem remédio, sabe, que você vê assim, sem querer pensar, mas assim, tem alguma coisa que tem um esgotamento nesse sistema. Desculpa, tem esgotamento, quer dizer, você só fica lendo o conto da carochinha. O que é o movimento ecológico? É um conto da carochinha. Vamos respeitar a natureza, vamos... Mas como? Como? Você lê hoje lá, aquele outro dia, o Jeffrey Sachs, um puta cara, Papai Noel, tirar 2% do PIB mundial para dar para os pobres, assim, sabe, é tudo conto da carochinha. Nós estamos vivendo uma época, sabe, que assim, ou seja, ninguém acredita, não sabe que isso, na verdade, no fundo, quer dizer, a lenda do Bolsonaro, na porrada, é um conto da carochinha. Porque é dizer que o mercado, esse ser mítico, vai dar emprego para as pessoas, vai distribuir a renda. Sabe, quer dizer, é uma coisa assim, que é pré-histórica. Agora, tem gente que acreditou nessa conta da carochinha, isso é verdade. É verdade. Quer dizer, então, nós estamos vendo uma coisa que a miséria é tanta,
a desigualdade ficou tanta, e é tanta não só no Brasil, que sempre foi, aqui até deu uma diminuída, a gente sabe ali, no mundo, a falta de oportunidades, a falta de emprego, essa ofensiva do capital financeiro atingiu um nível que acho que nunca chegou. Nunca chegou. Então, a gente está vendo uma coisa assim, o que vai acontecer, sabe assim, com o emprego, sabe, eu fico preocupado, assim, humanamente, sou preocupado assim, minhas filhas, sabe, assim, eu sou feliz, eu tenho uma previdência, sou 66 anos, paguei por 30 anos, trabalhei sempre em empresas boas, que elas contribuíram, me registraram, eram boas, a Abril era boa, nos registraram, e assim, porra, e essas pessoas aí, você fala o quê? Ou seja, você vai ter um empobrecimento, você tem uma coisa, como é que vai ser? Como que vai aparecer uma liderança capaz de dar uma resposta para isso? Um partido para dar uma resposta. Isso, sabe, eu acho que isso é uma questão assim, sabe, então, porque o que a gente está vendo é uma crise mundial assim, que eu acho fodida. Não é que vai acabar o mundo, mas realmente, sabe, você fala assim, nossa, quer dizer, falta assim, nunca fez tanta falta uma direção competente, uma direção política competente, porque não tem, que resposta a gente está tendo? Quer dizer, eu não trouxe, desculpa, é meio um devaneio, mas foi isso que eu falei aí. Bem, por fim, eu acho que, assim, em grande parte, estamos nos recuperando, né, de uma virada que está chegando, que se chama o fim de um ciclo. Né? Estamos virando assim, eu não sei se o ciclo está acabando, porque eu não sei se o destino do Lula está resolvido, não sei se o destino da herança do Lula está resolvido, porque eu não sei, eu não gosto eu não consigo enxergar as coisas sendo resolvidas antes da hora, quer dizer, mas está muito difícil. Está praticamente muito difícil. Quer dizer, como é que vai ser isso? Vai ser, eu acho que é sempre, como sempre foi, uma combinação da luta legal com a luta parlamentar, da luta parlamentar com a luta de massa. Aquilo que é a história que a gente, mais ou menos, tenta entender e, às vezes, até participar, sem atrapalhar, porque muitas vezes a gente atrapalha. Quer dizer, enfim, isso que eu vejo, é isso que eu vejo como nosso tempo agora. Quer dizer, agora, como é que vai ser assim? Sindicatos fracos, então como é que vai ser essa resistência? Sabe? Que tipo de organização a gente vai conseguir manter? Sabe? E tem várias perguntas que a gente tem que fazer, que vão ter, porque assim, a luta antecede as formas de organização, não é isso? Quer dizer, as pessoas começam a lutar e elas se organizam porque elas têm uma luta a encaminhar. Então, como elas vão ter uma luta para encaminhar, a gente sabe que certamente vamos criar formas para responder a essa necessidade. Agora, quais serão, ainda nem sempre a gente sabe. Não sei se foi confuso demais. Eu quero falar uma frase. Eu só quero falar uma coisa. Pode atender, desligou. Eu só quero falar uma coisa. Para exemplificar essa coisa da naturalização que eu estou falando. Eu queria falar fora do microfone, mas vou falar no microfone. Eu acho que o nó aconteceu em São Bernardo, na prisão do Lula. Lá foi o nó. Lá tinha duas teses. Se entrega ou não se entrega. O se entrega, prevaleceu essa visão, que eu acho errada. Sou totalmente pacifista, cristão, católico, democrata, totalmente avesso a qualquer forma de violência, mas aquela interpretação que houve lá em São Bernardo foi a conclusão desse modelo da naturalização. Mas assim, me diga assim, eu estive em São Bernardo, eu ficava uma hora achando uma coisa, uma hora achando outra. O argumento para... que não vamos falar para ele se entregar, porque já pressupõe uma cumplicidade dele com a repressão, com o Sérgio Moro, com tudo isso, que eu não sei se ele era cúmplice ou se ele concluiu que ele não podia fazer outra coisa. Ele se rendeu. Se você imaginar, tua casa está cercada, você não se entregou naquele sentido, eu me entreguei. Porque eu acho que ele não se entregou, eu acho que ele fez. Se apresentou, né? Não, até porque vamos fazer o seguinte, aí eu não quero, é uma discussão que você fala assim, tinham 10 mil pessoas lá. Você pode falar, todas as pessoas que falavam assim, se tivesse 50 mil, ele não se entregava. Não. Mas, vamos dizer assim, esse argumento é sincero ou é uma desculpa? Se tivesse 50 mil, não, tinha que ser 100 mil. Sabe? Enfim, não sei. Agora, aquela massa que tinha lá, aconteceria o quê? Vamos dizer assim, o argumento que me deram, olha, não dá para fazer muita coisa com isso aí.
Não sei, sabe? Você vai dizer assim, não tinha muita coisa porque não se convocou mais gente? Não, eu acho que se convocou. Eu vi, a minha sensação é que as pessoas que foram chamadas, eu fui chamado, eu ajudei a chamar, eu não vi assim ninguém assim, fazendo corpo mole. Eu já conheço quando as pessoas, quando uma direção faz corpo mole, quando ela não quer que você vá, quando ela... Não, tudo que você quisesse, assim, só não pagava Uber. Mas tudo que você quisesse para ir lá, ia. Né? Inclusive, estava aberto o restaurante do sindicato, quer dizer, estava tudo para você ficar lá. Então, eu não sei. Sabe, você acha que houve uma acompliciamento? Você acha que podia ter feito outra coisa mesmo? Na boa. Não, eu acho que não era na hora. Não era na hora. Na hora foi a inevitabilidade. Lógico que teve um enorme pau. O retardo da prisão do Lula, aqueles 3 dias, teve um enorme pau de bastidor, de reuniões intermináveis, com as 2 teses sendo discutidas. Mas essa prisão do Lula, ela começou a ser planejada quando eles conseguiram a derrubada da Dilma. Eu vou falar uma coisa para vocês. Teve uma reunião do diretório estadual. Vamos lá, falar gravando. Teve uma reunião do diretório estadual, assim que acabou a eleição da Dilma, que a Dilma conseguiu ser eleita, que nós fizemos uma discussão se o PT ia ser posto na clandestinidade, se ia perseguido. O fato de não ter uma cultura de esquerda no PT, uma cultura que eu chamo da cultura do marxismo, da cultura que faz a leitura da história do Brasil, era inevitável, desde a prisão do Zé Dirceu, do Genuíno, desses processos de criminalização, o PT não podia ter acreditado nas coisas que acreditou, como se aqui no Brasil não tivesse regimes de exceção. Em 1945, o Partido Comunista fez a bancada mais espetacular da história. O Dutra foi eleito, caçou a legenda e caçou todo mundo. Era Jorge Amado, Marighella, tinha de tudo lá, tinha de tudo. Foi todo mundo caçado. E o Partido Comunista, àquela época, discutiu quem ficava na legalidade e quem ia para a clandestinidade. Quem é que duvida que a situação pode piorar no Brasil nas próximas horas, nos próximos dias? E a gente tem que encontrar pessoas ou do outro lado da fronteira ou em outros lugares do Brasil onde essas pessoas não possam ser identificadas. Quem que tem esse salvo-conduto que, apesar da gente estar no século XXI, as condições não podem recrudescer, gente? Entendeu? Precisa assistir o filme do Mujica lá para acreditar que teve ditadura, para acreditar que os caras são capazes. Não, agora no século XXI, jamais os caras fariam isso. Pô, os caras assumindo a Filipina, mataram 30 mil pessoas. Não foi Jacarta, em 66. Foi Filipinas, agora. Os caras estão votando. O cara ligou para o cara da Hungria. O que o cara da Hungria propôs? O fim dos partidos de inspiração comunista. Ele tem um pacote de 10 pontos. Ele tem um pacote de 10 pontos para janeiro. Qual é o pacote? A lei do abate, a redução, o fim esse negócio do indulto, né, que ele gosta de falar para caramba. Nós estamos monopolizando muita palavra, já devolvo. Ele tem um pacote de 10 pontos, que é esse encarceramento em massa, que é esse negócio da liberação da pena de morte, que eles chamam de lei do abate, é o fim da progressão das penas. Ele tem um pacote de 10 pontos. Né? Agora, quem que nós vamos lá? Vamos ressuscitar o Perseu Abramo, o Apolônio de Carvalho, para vir aqui falar, Lula, o Marco Aurélio Garcia, vamos ressuscitar os conselheiros da primeira hora do Lula, da formação do PT, a Lélia Abramo, o Mário Pedrosa, para falar, tem períodos da história do capitalismo onde eles exageram na repressão e vão até as últimas consequências. Os caras terem coragem e a loucura de prender o Lula. O Lula é um personagem da humanidade do tamanho do Mandela, do tamanho do Martin Luther King. É um personagem que você pode pôr o tamanho que for. Você entrega um personagem desse. Os iranianos não pegaram, os iranianos não são comunistas, não são marxistas, eles não pegaram toda a direção deles, não puseram no exterior, para quando o Ayatollah Khomeini,
né, que aqui no Ocidente ele é ridicularizado, ele gravava vídeos semanais. Os argentinos não levaram o Perón para fora para tentar segurar a onda? Nós não. Pegamos nossa maior liderança e entregamos que nem um passarinho para os caras, com a esperança que ele saía para sair candidato. Será que essa ingenuidade vai nos levar ao quê? Quando eu encontro com o meu pessoal da minha geração, para concluir, que está nativa, o pessoal fala assim, meu, e aí? Para onde nós vamos? Vou fazer uma pergunta, Adriano. Qual a alternativa em abril de 2018? Qual a alternativa? Não ali, mas qual é o projeto? Porque, vamos dizer assim, isso ocorreu porque o PT é uma direção que tem um projeto. Um projeto de um partido reformista, que atua dentro das instituições, ele não é um partido revolucionário, como se pretendia o PCB, como se pretendia o partido do Mandela, que na verdade é uma organização armada, né? Não, ele era um partido que teve essa história sindical, social-democrata, que projeto você tem para... você precisa para gravar, né? Que projeto você tem, o que precisa, que viabilizaria isso? Porque isso estamos falando de uma coisa que, assim, é fácil de falar, mas não tem a ver com a história do PT. A história do PT foi o contrário. Foi sair da clandestinidade para a legalidade. Essa é a história do PT. Um monte de partidos clandestinos, um monte de organizações clandestinas, semi-clandestinas, que se legalizaram e que atuaram institucionalmente, que conquistaram governos e blá, blá, blá. Essa é a coisa. O que fazer? Quer dizer, que hora você dá essa virada em nome de qual projeto? Porque se você tem um projeto revolucionário, eu acho que isso existe. Agora, aí nós temos um projeto reformista, um projeto da história, que é um projeto que eu não acho... Eu já tive valorizações de achar ruim porque era reformista. Eu não acho que a reforma é melhor do que muita coisa. Então, eu não acho isso. Agora, como é que você vê isso? Porque você tem que ter uma outra direção política. Não é assim, opa, vamos mudar. Não, peraí. Qual é a coisa mesmo? Eu acho que a sinceridade na análise política não pressupõe, que é o que eu vejo todo dia, nós temos a maior derrota, aí eu vou ler a interpretação da derrota e falar assim, vencemos, ganhamos mais uma. Não, a sinceridade da interpretação política é falar, perdemos, a coisa está ruim e pode piorar. Essa que é a questão. Você dizer que todo dia o Brasil está melhorando, por exemplo, que os caras estão desmoralizados pelo nível de loucura que eles estão fazendo, e que isso é suficiente para inviabilizar o projeto deles, isso é de uma ingenuidade astronômica, é intencional. Né? Não estou dizendo que a gente tem que recorrer a recursos que não estão previstos nos estatutos, nas leis, na Constituição, mas quando a Constituição foi rasgada, quando as leis foram rompidas, quando os direitos individuais foram rompidos, por que está essa discussão interminável sobre o indulto de Natal? Por quê? Por que o Fux pediu vista? Por quê? Porque no indulto de Natal era previsto a saída da prisão por uma semana, por 15 dias, dos presos políticos. Por isso. Não é porque os caras... Não, o criminoso tem que ficar na cadeia. Você presta atenção. É dirigida. É dirigida. Então, existe uma situação de anomalia no nosso país, que o Johnny de Freitas tem falado, o menino lá que é super comedido, o Singer, falou hoje. Tem uma situação de anomalia no nosso país. Se a gente não reconhecer essa situação de anomalia, nós estamos indo para o matador. Lógico que tem uma dificuldade de conversar com o centro. Porque esse momento de tal anomalia, né, a gente pode recorrer até aquele poema do Brecht. Bom, os caras foram presos, mas eu não era comunista, não era isso, não era aquilo, não era eu. Pá! Vai chegar nos caras também. Né? Mas, pessoal, alguma coisa a gente tem que fazer. Alguma coisa tem que fazer. A interpretação do governo da Dilma para o Ministério da Justiça, a visão do Ministério da Justiça da coisa, era completamente diferente da do Lula.
Era completamente diferente. É completamente. Não que a do Lula, né? Márcio Tomás Bastos, tal, fez esse aparelhamento do Ministério Público e da Polícia Federal, tal, mas era completamente diferente. Deixa eu só dar uma palavrinha, só para tentar entender. Eu sou Sidónio novamente. Deixa eu só falar. Eu, particularmente, eu não acredito que institucionalmente a gente está passando pela minha cabeça. Institucionalmente, nós não vamos resolver essa questão do golpe. Institucionalmente, que são as regras democráticas que estão postas. Eu não sei qual que é a resposta. Eu acho que tem que ser uma discussão mais ampla, com mais cuidado, ou se não, até estava comentando antes do Paulo chegar, eu até acredito que eu estou com 62 anos, eu não vou ver esse país democratizado. Outra coisa, você falou do Lula, o Lula, me parece que em discussões internas, o que vazava? Que se tivesse, quando o Paulo falou, 100 mil pessoas, talvez ele achasse que valeria a pena resistir. Essa é a informação que eu tenho, né? Que tinha 10 mil pessoas, não sei se valeria a pena todo. E principalmente lá em Curitiba. Você tem lá em Curitiba, o máximo que a gente chegou lá são 2 mil pessoas, né? Quando teve aquele. No momento lá próximo da prisão, foram 2 mil pessoas. Né? Então, quer dizer, são coisas que a gente precisa estar preocupado. E, enfim, é isso. Eu queria responder o seguinte, com exemplo histórico. Teve uma época na Argentina que os montoneiros acharam que dava para o Perón voltar. O Perón estava discutindo se voltava ou não voltava. Então, teve uma eleição que tinha que eleger o Câmpora. Então, qual era a palavra de ordem? Vote Câmpora, eleja Perón. Aí o Câmpora, lembra desse dia? O Perón voltou. Cara, Ezeiza, assim, que nem Guarulhos, um pouco mais, né? Como Viracopos, um pouco menos. Bom, entre Guarulhos e Viracopos a distância. Tinha gente de Ezeiza até Buenos Aires, esperando a volta do Perón. A direita e os militares organizaram um massacre, que nem Franco Atirador, na massa. Tem um nome desse dia na Argentina, Massacre de Ezeiza. Tem até um filme sobre isso. Massacre de Ezeiza. Foi uma coisa dramática. Aí o Perón voltou, aí entrou Isabelita, fez a maior lambança e os caras voltaram com toda a força. Eu quero dizer que nós temos que ter, tá bom, passado já foi, né? Já foi preso, se entregou não, como falou, foi capturado e tal. Tá, desculpa. Até eu criei um eufemismo, né? Lembra que eu falei lá? Não, o Lula não se entregou, tal. Eu criei até uma imagem, eu não entrego só na prisão, aquela coisa que o Glauber Rocha falava. Bom, o Sérgio Ricardo, Glauber Rocha, bom, eu quero dizer o seguinte, e agora? O Lula está preso, dificilmente eles vão abrir, o cara só recrudesce, só criminaliza. Você viu o que ele falou? Vou tirar a intervenção militar do Rio de Janeiro no primeiro dia. Por quê? Porque ele quer atenuar a repressão? Não. Ele quer fazer de outro jeito. Né? Por que pôs pôs general na Secretaria da Segurança de São Paulo? Por que os 3 estrados, o trio de ferro, vai ser coordenado por 3 militares da ativa? Por que vai ter a reativação do SNI? Por que todo o corpo do Haiti, o corpo diretivo do Haiti, foi fazer o núcleo duro do governo? O general Heleno vai ficar dentro do palácio. Vocês sabem quem é o general Heleno? Sabe quem é o general Heleno? General Heleno, Augusto Heleno Nunes? Sabe quem é? Que comandou as tropas. Sim, ele comandou as tropas, mas ele era o cara da escola da contra-insurgência de Manaus. Ele é o cara da Escola das Américas. Ele é o cara que voltou do Haiti, depois daquele famigerado jogo, e veio para a Amazônia como comandante da Amazônia. Ele que fez aquela crise dos arrozeiros da Serra do Sol. E depois ele foi lá no clube militar, na ativa, e enfrentou o Lula na presidência da República. Todo o staff
do núcleo duro que vai ficar lá, reativou o SNI. Não bastava o Etchegói estar lá? Agora vem o general Heleno. O general Heleno concebeu as regras da intervenção militar no Rio de Janeiro. Ele deu uma entrevista na Globo News que ele colocou os pressupostos de como tinha que ser a intervenção militar no Rio de Janeiro, que tinha 2 pontos, mandato de busca e apreensão coletivo e esse negócio da lei do abate. O que é a lei do abate? Que todo militar que suspeitar de uma pessoa que está armada pode agir em legítima defesa. Essa é a lei do abate. Entenderam? E aí nós vamos falar o quê? Vamos falar que os caras que o pior não pode chegar? Vamos fazer que nem os alemães? Que daqui a pouco nós vamos fazer o quê? Correio de solidariedade para o pessoal chegar na fronteira? É isso que nós vamos fazer? Espera aí, eu acho que aí... Porque é muito fácil, quer dizer, você ficar descrevendo essa cena, piorando. Você pode acrescentar também que o general Heleno voltou do Haiti corrido, porque no Haiti ele foi tão violento numa ação nos bairros populares lá do Haiti, que teve tantas mortes que mandaram ele de volta. Ó, tira esse aí. O ONU pediu rapidamente, tira esse cara daí, porque esse cara é sanguinário. Quer dizer, esse é o general Heleno que está lá no palácio, né? Que foi chamado para o lugar do Etchegóin. Ele é um Etchegóin ali, né? Parecido, né? Mais violento, mas o Etchegóin também é violento e tal. A questão que eu vejo é a seguinte, quer dizer, primeiro, a gente não pode deixar de ver as manifestações do povo. Porque se a gente tem alguma referência de mudança, é o humor do povo. Não é isso aí. O humor do povo é o seguinte: o Bolsonaro teve 39% dos votos. Isso é importante. Porra, isso não é o que o Fernando Henrique teve. Isso não é o que o Lula teve. Sabe, quer dizer, o Fernando Henrique teve uma votação que ele ganhou em primeiro turno, que nos botou lá no fim da fila, por 8 anos. Né? Esse foi o Fernando Henrique que fez. Essa votação fez. Isso por decisão do povo. Os caras, vou dizer assim, os caras vêm com um projeto, sim, todos nós sabemos. A questão é a capacidade deles implementarem esse projeto. E se a gente quer resistir, porque eu acho que todos nós estamos aqui para resistir, não estamos aqui para fugir, né? Não estamos aqui para ficar porra, né? A gente tem que saber a legitimidade que isso tem, não é legitimidade de coisa de conversa de advogado, mas é qual que é a base popular que esse governo tem. E é importante ver que ela não é grande, os caras assim, sabe, volta, 39%, caramba, isso aí é ridículo, sabe, você pensar o quanto eles manipularam tudo para ter esse voto, é ridículo, ou seja, existe uma resistência popular aí, que nós precisamos começar a organizar, que nos cabe organizar, sabe? Não é assim. E essa resistência, ela vai assumir, como sempre na história, ela vai combinar ações legais com ações para-institucionais. Essa é a história. É assim que ela foi feita. E chega uma hora que você não sabe nem o que é uma coisa, nem o que é outra. Você vai fazer uma greve, você vai fazer não sei o quê, é legal, um cara vai assumir, essas passeatas, você não sabe. Ou seja, isso é que vai acontecer. Em condições muito difíceis, mas que, assim, tem uma coisa, assim, não é... Quando eu falo assim, olha, eles não tiveram uma vitória arrasadora, porque eles não tiveram. A vitória do Collor foi maior que a do Bolsonaro. Vamos entender, a do Collor, que caiu 2 anos depois. E não caiu porque teve um levante popular, né? Caiu porque foi se apodrecendo. Teve, na verdade, uma revolta que misturou a revolta das elites, com o Collor, seja porque, pelo motivo que a gente quiser, com descontentamento, sim, com uma grande recessão, ou seja, um ataque que pegou, o Confisco pegou muita classe média, até onde eu entendi, né? Ou seja, que tinha votado nele, ou seja, então, você tem muitas coisas que, sabe, assim, que a gente não pode perder, assim, porque senão o que a gente faz? A gente fica achando, realmente, puta merda, lá vem os caras, a gente errou mais uma vez, a gente não foi lá quando podia ter feito, a gente não fez. Espera aí. O que a gente fez, o que a gente não fez, a gente não fez. Agora, neste ponto, né, como é que a gente reage? Sabe? Como é que o que a gente faz? Né? Essa pergunta tem que fazer. Eu acho que tem que fazer o seguinte, organizar a resistência sempre. Por exemplo, o Natal no Lula. Sabe? Que eu acho que sabe, uma coisa importante. Sabe? Não,
sabe? O Lula é a referência disso aí. O Lula é a referência de toda essa história, desse período, né? Então, enfim, eu acho que é isso que cabe, assim, isso que as pessoas vão discutir. É campanha salarial, é reforma da Previdência, sabe? É privatização da Petrobras, sabe? São manifestações, é isso que vai ter que fazer. E vai ter que fazer, e no começo vamos ter certeza, não vai ser nenhuma maravilha, porque o povo vai estar assustado, o povo vai estar amedrontado, até porque tudo isso que eles dizem que vão fazer é justamente para isso. Agora, não nos resta outra coisa, quer dizer, e é isso que é assim que a história muda. Quer dizer, o que foi, no fundo, o fim da ditadura militar? Foi o quê? Foi o quê? A combinação de uma campanha, a combinação de uma campanha por diretas, né? Uma campanha de massa, permitida por uma luta social única, que foi em 78, 79, que começou no ABC, que fez um monte de coisa, que isso é que foi feito, e aí você mudou. É assim que muda, porra. É assim que muda. Agora, nesse mar de más notícias, por exemplo, eu acho o dia 10, em que pese o PT tenha montado aquele seminário internacional lá, aquela coisa, que eu nem entendi direito por que montou aquilo assim. Dia 10 qual? Agora, 10 agora, segunda-feira, esse ato da catedral, embora seja numa segunda-feira, 3 horas da tarde e tal, eu acho que a gente tem que mobilizar para esse ato. Eu acho que começa, lógico que não estão conversando direito com... É Dom Odilo, né? Não é Dom Angélico. Dom Odilo. Não é Dom Odilo. A sociedade civil está organizando. E Dom Odilo vai presidir. Lógico que é o cara... Então, eu acho que... Então, o que eu queria dizer é o seguinte, mas eu queria levantar um ponto que é diferente. A Folha, que fez todas as sacanagens possíveis e imagináveis, ela está numa situação que ela foi em frente, o Bolsonaro foi para cima dela. E o que está obrigando a Folha a tomar uma posição que fazia muito tempo que ela não tomava. O próprio sistema Globo, que ao contrário do Collor, por exemplo, todos os programas da campanha do Collor foram feitos dentro dos estúdios da Globo, né? A Globo está com o pé atrás em relação ao Bolsonaro. Então, eu acho que tem na sociedade civil uma preocupação e uma perplexidade. Lógico que teve essa bobageira aí do Ciro Gomes, o Eduardo Jorge Natalini, a menina lá, Marina Silva, todo esse vacilo aí que houve no segundo turno, mas eu acho que está caindo a ficha. Agora, sinceramente, eu acho que tem que haver uma nova componente política, que eu não sei se vai vir da frente Povo Sem Medo, se é o pessoal do MST que dá a vida, porque há uma diferença muito grande em como o Povo Sem Medo é diferente do PSOL e como a Frente Brasil Popular é diferente do PT, né? Então, eu acho que essas frentes podem atrair setores democráticos da juventude que não estão... O Paulo sempre fala para eu tomar cuidado quando eu vou usar essa expressão, que não estão devidamente acostumados com ele não quer que eu use o termo lambuzados, que não estão devidamente acostumados com o sistema político e que podem ter uma energia, mas isso demora, né? Eu vou lá na USP, por exemplo, ajudei a fazer a campanha do DCE, fui em todas as faculdades. Até na economia fui, assustadíssimo, porque foi na economia que aqueles 3 malucos sentaram na mesa, vestidos. E vocês têm que ver a maravilha que está a USP hoje, a maravilha. Na ECA, até na geologia, que aquilo está uma modorrência, que Deus me livre, na história e geografia, na filosofia, vocês têm que ver que beleza. Uma meninada de 20, 22 anos, com grau de consciência política, de maturidade, sem nenhum exagero, sem nenhuma loucura, sem adjetivada, um grau de consistência tão legal, tão legal. Eu tenho, e mesmo esses grupos de teatro, de cultura, que fazem cultura de resistência, fazendo coisas maravilhosas, pesquisas, apresentações, eu tenho muita esperança, mas é que demora essa fase
para esse pessoal vir para as direções, né? Mas tenho muita esperança. Podemos ir embora? Acabou o interrogatório? Bom, obrigada pela presença de todos. Enfim, em nome da Tapera, agradecemos. E é isso aí. Gente, eu faço parte de um... Oi. Estão perguntando aqui, amigo do Rio de Janeiro, como faz para adquirir um livro? Então, se tiver pela internet... Tá, a gente vai ter uns aqui na Tapera e tem pelo site. Tem pelo site. Isso. Tá bom. Bom, gente, eu trouxe aqui alguns cartões, que eu faço parte do coletivo que vai fazer o Natal com Lula, e nós estamos pegando os cartões para entregar para o Lula, quem quiser escrever, tá? Tem uns aqui. Tá bom? E o livro, quem quiser adquirir, está aqui na